Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos. Amém. Dizer que é uma alegria retornar a essa igreja, especialmente em mais uma conferência missionária. Parabenizar o pastor Eliakim, todo o departamento de missões, a pessoa do missionário Arthur, e dar graças a Deus por essa igreja. Louvar a Deus pela vida do missionário Assis. Nós acabamos de ver aí um vídeo retratando um pouco do seu trabalho. E antes de ler a palavra de Deus, reforçar um pouco aqui a palavra do missionário Arthur. Nós precisamos, irmãos, entender como a obra de Deus ela acontece. Não é fácil, questão da missão. A igreja que tem seus missionários para manter, como também a Semadec mantém projetos de missionários, a gente não tem, irmãos, despesas fixas. Alguns meses as despesas aumentam significativamente, dadas as necessidades do campo, e é preciso que se entenda isso. As igrejas, como a igreja de Pacajus, que tem missionários, os irmãos ofertam na igreja para que a igreja mantenha os missionários, e muitas vezes esses momentos em que aparecem muitas despesas extras. E aquelas igrejas que não têm missionários no campo, elas mandam suas ofertas para a Semadec, e a partir dali nós mantemos os projetos, porque não adianta o missionário estar no campo se ele não tem suporte para trabalhar. É preciso que se dê suporte ao missionário e dê condição dele trabalhar. Já hoje mesmo eu respondi a uma irmã do interior de uma das igrejas que contribui conosco. Isso tem sido uma frequente, responder esse tipo de mensagem. A irmã me dizendo que recebeu um áudio de uma pessoa no Moçambique, outro dia foi um pastor que mandou para mim, outro dia é outro. Eu digo, irmão, necessidade do mundo tem em todo canto, mas o nosso compromisso é com o nosso projeto missionário. O compromisso da igreja aqui é com os seus missionários, é com o seu departamento, e da Semadec com os nossos projetos. E aí muitas vezes nós não temos recurso nem para os nossos, e aí nós queremos cobrir coisa que nós nem sabemos se existe, se é verdade. Quando aqui os nossos, nós sabemos que é, porque eles saíram do meio de nós. Nós estamos acompanhando. Se Deus quiser, no próximo dia 19 estaremos viajando para a África mais uma vez, uma equipe de 5 pastores, mais uma vez para visitar os missionários, visitar os projetos, de fato ver muito de perto. Ontem eu cheguei de viagem, passei uma semana numa conferência missionária, buscando recursos justamente para os projetos. Graças a Deus conseguimos para um projeto extra no Senegal. Mas é preciso que a gente da igreja, os irmãos, entendam que nós vivemos uma constante batalha e uma constante luta, porque além da luta espiritual, da oração, nós temos as demandas financeiras, das quais nós não podemos fugir, ou no verão, ou no inverno, ou estando bom, ou tendo ruim. O missionário precisa comer, precisa pagar aluguel e um monte de outra coisa, de outras coisas que existem. E é preciso que a gente, irmão, seja consciente. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, que existe muita coisa que não é devida. Muitas vezes as pessoas mandam áudio, pedem as coisas, às vezes são verdadeiras, às vezes nem são, mas mesmo quando são, eu digo, não podemos. Nós temos os nossos compromissos. Então é preciso que a gente entenda isso, para que a gente avance, porque nós não queremos andar para trás, não é? Nós queremos andar para frente. Dizer que eu estou muito feliz. Já hoje eu conversei com o missionário Assis. Deus tem, irmãos, seus projetos, né? O Marquinhos fez um trabalho extraordinário na Guiné e tantos outros que nós mandamos. Mas agora chegou o momento, que era o momento do Assis. Se Deus quiser, nós estaremos já pré-inaugurando, não é? Um sonho que nós queremos de fato ali, um trabalho modelo. Como os irmãos viram, já tem poço lá dentro do terreno. Está praticamente tudo coberto, a igreja já está coberta e rebocada, e a parte do colégio nós vamos concluir para atender até 300 crianças. E ainda tem algumas coisas, né? Algumas salas extras. Os irmãos viram a esposa do missionário atendendo na área da saúde, que é uma área extremamente necessária. Ali na África, você não pode trabalhar na África sem dar assistência, e para isso nós precisamos, irmãos, ter estrutura, porque toda a nossa estrutura hoje, ela é alugada. Tudo que nós fazemos hoje na África são em prédios alugados. Claro que quando os prédios forem nossos,
esse dinheiro do aluguel a gente vai poder investir em outras coisas e também em outros lugares, porque necessidade, irmão, é o que não falta. A nossa igreja no Ceará, além dos trabalhos aqui, hoje nós estamos trabalhando em 19 nações, já trabalhamos em 19 que não estamos, e agora atualmente em 19, mas a gente sabe que o mundo é bem maior, mas a gente só pode ir se tiver recurso, então a gente precisa entender isso. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45, diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Faz necessário, irmão, nós entendermos a natureza da igreja, que somos nós. Qual que é a natureza da igreja? A igreja tem uma missão que a gente pode dizer que ela está dividida em dois. A igreja trabalha para dentro e a igreja trabalha para fora. Aqui dentro, o que é? Aqui dentro, meus irmãos, é a doutrina, é o discipulado, é o acompanhamento dos novos irmãos para que eles cresçam. E para fora, o que a igreja faz? A igreja anuncia o evangelho para aqueles que não conhecem, alguns que nunca nem ouviram, porque Jesus foi muito claro sobre a questão da missão. Então nós precisamos entender isso. A igreja tem um serviço que ela faz para dentro e um serviço para fora. A igreja, ela não é como uma associação que existe para os seus membros, não. Nós também servimos a igreja também precisa ser servida, mas nós também precisamos servir os de fora, aqueles que não são da igreja, aqueles que nunca vão fazer nada pela igreja. O dinheiro que a gente investe em missão, a vida que a gente investe em missão, não é para ter retorno aqui, não vai ter retorno, é um dinheiro que não vai ter retorno. Se alguma igreja faz missão pensando em ter uma espécie de filial fora do país ou alguma coisa, está completamente enganado. A missão é uma doação sem retorno, é um ato de amor, é um ato de obediência ao que Jesus Cristo mandou. Então nós precisamos entender isso. O que não falta numa igreja, irmãos, é tarefa, é o que fazer. E eu acredito que um dos grandes desafios nossos é não nos distrairmos, porque nós vivemos num mundo que, se nós não tivermos cuidado, ele vai nos distrair. Nós vamos perder o nosso tempo, os nossos recursos com coisas irrelevantes que Jesus não dá nenhum valor. E muitas igrejas hoje estão envolvidas com isso. Tanto é que as estatísticas dizem que nós temos 900 vezes mais recursos do que o necessário para alcançar todos os povos não alcançados da terra, que são nada mais e nada menos do que 7 mil povos. Nós temos 300 vezes mais recursos humanos do que o necessário para alcançar todos os povos da terra. E por que já não fizemos? Porque muitos estão distraídos. Muitas vezes algumas igrejas estão trabalhando para servir somente a si mesma, e não pode ser. A natureza da igreja é outra. O nosso serviço aqui dentro é discipular. O nosso serviço aqui dentro, a Bíblia Sagrada diz, é fazer com que os irmãos cresçam e cheguem à estatura de varão perfeito. Mas nós não podemos esquecer que nós temos um serviço lá fora. Das portas da igreja para fora está um serviço, uma missão que Jesus deu para nós, não foi para outros, foi para a igreja. E qual é? É evangelizar. Não importa se você atravessa a rua ou se você atravessa um oceano, mas a nossa tarefa é ir aonde Jesus nos manda ir. E nós não podemos perder o nosso foco com distração. Porque, meus irmãos, além da vida passar muito ligeiro para nós, nós também estamos esperando Jesus. Quem está esperando Jesus aqui? Tem muita gente que pensa assim: olha, para Jesus vir tem que acontecer isso, aquilo e aquilo outro. Não é isso que a Bíblia diz, não. A Bíblia diz, dos sinais que ela fala, nós já vimos todos. E ela diz que a volta de Jesus, uma das suas marcas, o que é?
é iminente, um abrir e fechar de olhos. Quando nós não pensarmos, a Bíblia diz que para muitos o Senhor virá como ladrão de noite. Eles nem vão perceber que o Senhor veio. Agora a Bíblia diz que para nós não, a igreja não. Por quê? Porque nós estamos esperando, né? E o ladrão quando vem é porque alguém não está esperando. Mas eu estou esperando Jesus. Quem está esperando Jesus? Ele virá. Mas até que ele venha, nós temos que cumprir a missão aqui na terra. Se nós, irmãos, olharmos para o mundo, nós vamos ver que a missão está diante de nós. Até parece uma missão impossível, mas não é, porque o nosso comandante é Jesus, e para Jesus não há nada impossível. O céu está conosco, e nós sabemos que quando a igreja vai, o Senhor coopera com a igreja, e Ele faz milagre. Aquilo que era impossível se torna possível. Então por isso nós acreditamos. Então a gente deve observar o quê? Observar Jesus, para entender como que nós vamos servir a igreja e servir as nações, aqueles que precisam do Evangelho. Certamente, irmãos, Deus não trabalha com a nossa lógica. Deus não trabalha, meus irmãos, com a lógica humana. Não são as nossas estratégias, não. Se nós observarmos todo o histórico missionário ao longo dos anos, Deus surpreendeu a própria igreja e surpreendeu também as nações. Como? Comandando, porque Deus está no comando. E Ele usa, meus irmãos, quem se dispõe e quem Ele quer. Deus fez grandes avanços não a partir de instituições, a partir de pessoas, e pessoas improváveis. Se nós pegarmos aqui uma lista de muitos, nós vamos ver que todos eram improváveis, mas Deus fez coisas extraordinárias a partir, às vezes, de uma pessoa. Como nós dizemos aqui na Assembleia de Deus, que deu lugar. Uma pessoa que se dispôs, uma pessoa que disse eu vou, uma pessoa que não se distraiu, mas uma pessoa que se focou na missão de Deus. E nós precisamos entender, meus irmãos, que a missão ela continua até que Jesus venha. A missão precisa ser feita e é pela igreja. Jesus deixa muito claro, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 16, ele deixa muito claro que só a igreja pode cumprir essa missão. Ele diz para Pedro: eu te darei as chaves do céu. E ele diz o que? O que ligares na terra será ligado no céu. E só a igreja tem esse poder, só a igreja tem essa autoridade. Não existem instituições humanas, nada. Só a igreja pode fazer isso. Essa é a nossa missão. Se nós olharmos para o mundo hoje, os homens têm mais necessidade do que tiveram, porque hoje se criou muitas necessidades para a humanidade, mas a maior necessidade ainda é conhecer Jesus. A maior necessidade ainda está na alma do homem, ainda está, meus irmãos, por conta de que ele pecou, e ninguém pode resolver esse problema do pecado. Ninguém. Não existe inteligência artificial, não existe tecnologia, ninguém pode resolver o problema do pecado. Só o sangue de Jesus remove pecado. E Romanos capítulo 10 é muito claro. Aleluia! É preciso que alguém seja enviado para pregar, e uma vez sendo enviado é preciso que pregue. E pregando, as pessoas vão ouvir, e ouvindo, elas vão crer. Não existe outro caminho, irmão, não existe outro meio. Já nos separam mais de 2000 anos desde que Jesus foi para a glória, mas não tem outro meio. O meio é esse. A igreja precisa pregar, falar o Evangelho através daqueles que são chamados para servir as nações. Nós precisamos ter esse entendimento. E a nossa caminhada, meus irmãos, não é uma caminhada para 2 dias, para 10 dias. A nossa caminhada é para a vida toda. O controle está com Deus, o controle não está conosco. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós precisamos nós precisamos fazer a nossa parte, irmãos, porque nós não sabemos como que será o amanhã. Nós precisamos pregar o Evangelho. Eu sempre digo
que aonde Deus abre uma porta, a gente tem que entrar naquela porta, porque a gente não sabe até quando ela estará aberta. Se o Senhor abrir uma porta para nós nas nações, nós precisamos entrar. Às vezes, meus irmãos, Deus nos surpreende, como o pastor ele aqui acabou de dar o testemunho. Deus chama alguém que está estabelecido, que é um empresário, que é um improvável, mas é aquele que Deus chamou. E o chamado de Deus, irmãos, ele é intransferível, ele também é irresistível. Se Deus lhe chamar, você vai. Se você não for, provavelmente você morre. É melhor ir. Se Deus chamar, ninguém tem outro lugar para ir, porque nada vai satisfazer a nossa alma que não seja atender o chamado de Deus. Agora, se Deus nos chamar, irmão, Ele se responsabiliza, Ele cuida, Ele traz os meios e Ele faz aquilo que precisa fazer. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós não temos todo o tempo do mundo para cumprir a nossa missão. Primeiro porque nós somos passageiros. Eu sempre gosto de falar de mim mesmo, porque eu cantei no conjunto de crianças na igreja, e hoje eu estou careca, 57 anos, então eu não tenho mais tanto tempo. Então alguém que pensa que tem todo o tempo do mundo, você não tem. Nós estamos esperando Jesus, mas se Jesus não vier daqui a 100 anos, ninguém vai estar aqui dos que estão, ninguém nenhum. E 100 anos não é nada para Deus, para nós é tudo, né? Porque ninguém vai estar aqui daqui a 100 anos. Então nós temos que fazer, irmãos, hoje, quando Deus nos envia a fazer, a servir as nações. Como eu disse, irmãos, não é um serviço que nós vamos receber retorno. A igreja precisa entender isso. Desde o princípio, a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Jesus deu a sua própria vida, e nós também precisamos dar para servir as nações. Não é algo que vem em troca. Há uma geração de crentes, e eu espero, meus irmãos, que ela não cresça, que ela se acabe. Há uma geração de crentes que espera só receber, mas a Bíblia Sagrada, irmão, ela nos mostra o contrário. Nós não estamos aqui só para receber, nós estamos aqui para doar. A Bíblia diz, meus irmãos, que nós estamos aqui para servir, seguindo o exemplo do nosso mestre. Servir com o quê? Com o que nós temos de melhor, com os nossos melhores dias, com a nossa força. A Bíblia diz: com as nossas primícias, com tudo que nós temos para servir o Senhor, para servir, meus irmãos, as nações. Nós precisamos entender isso. Tudo mais, irmãos, vai ser consumido. A Bíblia diz que até esse céu vai se enrolar como papel, tudo vai pegar fogo. Mas, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz que o serviço ao Senhor, ele vai permanecer, ele vai resistir ao fogo, e ele vai passar para a eternidade. Então nós precisamos, irmãos, nos focar naquilo, meus irmãos, que é principal. As nações, irmãos, elas estão sedentas, elas estão precisando do Evangelho. Eu fico pensando, irmão, como é um país aonde não tem igreja, como é uma cidade onde não tem igreja, onde não tem crente orando. As nossas cidades, a igreja orando, os irmãos fazem vigília, os irmãos fazem consagração, os irmãos intercedem, os irmãos jejuam, e o Satanás ainda fica dando cambalhota na rua. É violência, é imoralidade, é todo tipo do que não presta. Agora imagine um lugar onde não tem oração, onde não tem igreja. As pessoas estão acorrentadas, oprimidas, debaixo do pé de Satanás. É preciso que chegue um crente, um missionário, um homem de Deus, uma mulher de Deus, em nome de Jesus, comece a expulsar cão, comece a abençoar a cidade, a abençoar as pessoas. Nós não podemos fechar os olhos, irmãos. Nós temos que ver. E como tem crente cego, irmão. Hoje em dia tem até crente comunista. Eita. Tu tá cego, irmão? Eu estava lendo, pastor Eliakim, Um Homem do Céu. Eu sempre procurei ler esse livro, não me encontrava. Eu encontrei O Homem do Céu.
comecei a ler O Homem do Céu. E ele começa contando a sua história, dizendo que só uma cidade, porque a China se tornou comunista em 1949. Em 1950, só uma cidade, uma das milhares de cidades chinesas, 49 pastores foram presos. 49 pastores. Crime: pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Condenados a 20 anos de prisão, foram para os campos de concentração. Dos 49, só um voltou para casa. Todos os outros morreram. E aí, meus irmãos, eu estou falando de apenas uma cidade. É preciso que a gente entenda, irmão, qual é a nossa vocação. É preciso que a gente entenda o que é maior entre nós. O que é maior em nós. Concepção política, ideologia, filosofia, é tudo debaixo dos nossos pés. O que deve prevalecer na nossa mente, no nosso coração, é isso aqui, irmão. Ó. Se Jesus aponta para um lado, nós estamos indo para onde Jesus aponta. Nós não podemos nos distrair, irmãos. A história diz que até o quarto século a igreja cresceu demais. Foi uma bênção. Alcançou o seu mundo. Milhares de cristãos pelo mundo. E a igreja foi perseguida, foi pisoteada. Apenas no ano 313 é que saiu o edito de Milão, onde Constantino dizia que a partir daquele momento não era mais crime ser cristão. Mas a partir dali, os crentes começaram a se distrair, começaram a discutir qual é o mesmo dia da Páscoa. Um dizia esse dia, outro dizia aquele dia, e começaram a brigar por uma coisa e por outra. A igreja de nossos dias, irmãos, tem tido muita distração. Jesus disse para Marta: você anda distraída com muitas coisas, mas só uma é necessária. Agora Jesus disse para Marta: Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Eu quero lhe dizer essa noite: faça a sua escolha, irmão. Você é crente, mas você está fazendo a escolha errada. Você não precisa estar distraído com muitas coisas, não. Quem disse foi Jesus: uma só é necessária. E ela escolheu a melhor parte. Onde está o povo que quer escolher a melhor parte? A melhor parte é obedecer, irmão. É de Jesus: Jesus, eu estou aqui. Eu estou aqui não é para te entregar 90%, 85%. Eu estou aqui para entregar os 100%. Eu estou aqui para ir aonde o Senhor mandar. Eu estou aqui para falar o que o Senhor mandar falar. Eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que faça. E o que é que o Senhor espera da igreja, irmão? Que está escrito aqui: ir por todo mundo. Irmão, ir pelo mundo todo é difícil. Não vou dizer aos irmãos que é fácil, não. É muito difícil. E pregar o Evangelho a toda criatura. Porque Jesus ama, irmão, cada pessoa. A gente encontra com pessoas nesse mundo, nessas ruas, que a gente talvez olhe e pense que são pessoas que já não têm valor, já estão totalmente desfiguradas pelo pecado, mas Deus levantou a igreja para servir essas pessoas, e o primeiro serviço é pregar o Evangelho, é dizer: Jesus te salva, Jesus pode te curar, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode te libertar. E meus irmãos, ninguém pensa que é fácil. Ninguém pensa que nós vamos ganhar ninguém para Jesus sem antes brigar com os demônios, brigar com o diabo, com as potestades. Ninguém, irmãos, ganha ninguém para Jesus de qualquer jeito. Como é que nós vamos abrir as portas de uma nação, se não for com oração, irmão? Submissionar para os irmãos está na Guiné-Bissau, outro está na Tailândia, outro está na Venezuela. Que peso de oração tem sobre essa igreja? Porque, irmão, tem retaliação. O inimigo, irmão, ele parte para cima de nós sem pena e sem dó.
É preciso que tenha oração, cobertura de oração. É preciso que a igreja esteja junta, porque assim nós vencemos e nós continuamos. E muitas vezes, irmãos, somos feridos na batalha. Nós não fazemos é morrer, porque quem mandou nós, ele garante. E só morre se tiver escrito lá no caderno. Aí vai direto para o céu e está na bênção. Mas fazer missão, servir as nações, pregar o evangelho, irmãos, mexe com o mundo espiritual. Nós precisamos, irmãos, não nos distrair. Nós precisamos enxergar o mundo espiritual. Nós precisamos ver o que está acontecendo, porque não há em nós a força, nem há em nós a capacidade, não há em nós os recursos. Tudo, irmão, vem do céu, como diz Tiago. Um missionário, uma igreja missionária, ela precisa depender de Deus. Ela não pode confiar na sua força financeira, ela não pode confiar na sua capacidade intelectual, no seu tamanho. Tudo que temos é insuficiente para fazer a obra de Deus. Nós precisamos, irmãos, daquilo que vem do céu. É só o Senhor que nos capacita. É só o Senhor que pode dar graça àqueles que estão no campo. Quantas vezes eles precisam derrotar os demônios, botar os demônios para voltar, botar os demônios para correr, para poder permanecer de pé e fazer a obra. E isso é um campo onde nós não temos o domínio. Quem tem o domínio desse campo é o céu. Quem tem o domínio desse campo, irmão, é Deus. Por isso nós precisamos entender que para servir a Deus, nós precisamos, irmãos, estar focado, não nos distrairmos, irmãos. Essa é uma tarefa enorme. Se nós seguirmos Jesus, em João capítulo 9, ele diz: me convém fazer as obras de meu Pai. Então a obra não é nossa, a obra não é da igreja, a obra é de Deus. Portanto, eu não posso fazer do meu jeito. Se a gente pega Jesus no capítulo 4 com a mulher de Samaria, Jesus havia caminhado, os discípulos foram comprar comida. Naqueles dias não é como hoje, que tinha supermercado em todo canto. Tinham feito uma longa caminhada, deveriam estar com uma fome terrível, e os discípulos foram atrás de comida, e Jesus ficou, e eles voltam com a comida, e eles ficam admirados. Alguém deu comida para ele? A maior necessidade do homem é a física, irmão. Quando a gente tem fome, tem que comer, todo mundo sabe disso. Das necessidades principais que a sociologia classifica para o homem, nenhuma é mais forte do que a necessidade física. Mas Jesus, irmão, não estava nem ligando para a comida, nem olhando, nem perguntando. Ele estava fazendo o quê? Ele diz: as obras de meu Pai, uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Olha aí, irmãos, os discípulos. Se nós nos distrairmos, nós vamos sair da agenda do céu. Nós vamos estar preocupados com as nossas necessidades, que são muitas mesmo. E como eu disse, essa sociedade criou muita necessidade. O sujeito compra um telefone hoje, no outro ano ele tem que comprar um telefone, senão ele se deprime. Ele tem que usar um sapato de marca. Ele tem que vir para a igreja e trocar de roupa constantemente, senão. E a obra do papai? E a obra de Deus? Tem muita gente que gasta mais dinheiro com picolé do que com a oferta missionária. Mete a mão no bolso e pega aquele dinheirozinho assim que não vale para nada, que ele não dá nem para um cego, e ele dá para o papai. A obra missionária. Que é isso, irmão? Distração. Quanto tempo nós gastamos orando pela obra missionária, pelos missionários, para Deus guardar, para Deus abrir as portas. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que está diante de nós, e nós somos privilegiados, irmãos, porque nós estamos num lugar que nós temos liberdade. É verdade que os demônios se movimentam,
mas eles não tiveram sucesso até agora. Eu acredito que não vão ter, porque tem uma igreja que ora. Eu acredito que Deus, irmãos, Ele determinou sobre nós aqui no Brasil uma bênção especial, porque a gente tem liberdade de pregar, de fazer culto, de fazer tudo. Em nome de Jesus vai continuar assim, mas o perigo é a gente se distrair e esquecer, irmãos, que as nações estão famintas e que a porta vai se fechar. E se nós, irmãos, entendermos que quando nós damos lugar, Deus faz coisas extraordinárias. Quando a igreja entende e passa pelas portas, Deus nos surpreende. Mas muitos de nós estão como Marta, preocupados demais com coisas daqui, que a gente pode fazer depois, insignificantes. A Bíblia diz claramente em Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais, ele diz, eu acrescento. E Jesus acrescenta mesmo, irmão. Quando a gente prioriza as coisas de Deus, Ele acrescenta, Ele abençoa. A gente nem sabe de onde veio, mas veio. A gente nem sabe como chegou, mas chegou. Mas quando a gente deixa as coisas de Deus para depois, e a gente mesmo quer cuidar de nós, diga assim, não dá certo. Diga, não dá certo. Não dá certo, irmão. A gente trabalha, se cansa, mas o salmista diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantos aqui acreditam que Deus aqui nos guarda? As coisas acontecem porque Deus trabalha por nós. E qual é a receita para Deus trabalhar por nós? É fazer o que Ele mandou. Missão, irmãos, é para estar no pódio, no primeiro lugar, porque foi Jesus quem mandou. A sua obra tem que estar no primeiro lugar da nossa vida, da nossa existência. Olhe como é que se ofertava a Deus no Antigo Testamento: as primícias, o que saía primeiro. E os crentes acreditavam que ofereciam a Deus as primícias, e a bênção vinha, continuava. E o que foi que houve com muitos? Se distraíram na lógica humana. Não, irmão, graças a Deus que nós não estamos perseguidos. Nós somos uma igreja que tem liberdade hoje. Graças a Deus podemos viver nossa vida normal e ser crente. Mas isso não tira as nossas tarefas, e a principal dela é pregar o Evangelho. Olha, irmãos, o coração de Deus, nós já sabemos, o coração de Deus, ele sangra pelas nações que estão morrendo sem Deus, crianças, adolescentes, jovens. A gente chega no mundo animista, irmão, a gente mesmo sente, imagine Deus. As pessoas escravos da feitiçaria, de Satanás, desde criança. Você chega no mundo do ateísmo, o que é que a gente vê? As pessoas de alma vazia, entregues à prostituição, à imoralidade, entregues às riquezas, as pessoas morrendo sem Deus. Você chega no mundo muçulmano e você vê as pessoas escravas de uma religião que não tem vida, as pessoas repetindo um mantra que não significa nada. Eu vi no Senegal eles fazendo uma vigília, uma multidão enorme, milhares, incontáveis, a noite inteira, ralá, manta. E nós sabemos que conosco não é assim. A gente se ajoelha sozinho, numa casa simples ou num palácio,
na rua, dentro do nosso carro, em qualquer lugar, e a gente diz: Jesus, eu estou aqui, me ajuda. E a gente já sente o calor do Espírito Santo, a gente já sente a mão de Deus, a gente já vê Deus dizendo: eu estou contigo, meu filho, você vai vencer, confia em mim, vai em frente. A gente dorme, a gente sonha e Deus mostra tudo. Outro dia um irmão morreu num acidente lá na nossa cidade, lá no Beberibe, nossa igreja. E eu cheguei, estavam os filhos chorando, marido, e um filho disse assim: a gente ora tanto, e o Satanás vem e faz um negócio desse. Eu digo: foi Satanás não. Foi Satanás não. Isso aqui foi Deus, porque à noite ele me disse, me mostrou. Isso aqui, para que eu soubesse que foi ele. Eu posso dizer: isso aqui não foi o diabo, isso aqui foi Deus. Então, irmão, nós servimos a um Deus vivo, que está em todos os momentos da nossa vida. Mas existe, irmão, milhões de pessoas que sequer ouviram falar desse Deus. Crianças que, como as nossas, podiam aprender sobre Jesus, mas não sabem nada de Jesus. Países inteiros, cidades inteiras. E desde Isaías que o Senhor pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? É fácil, irmão? Não é. Falta demandas em igreja? Não falta, eu estou pastor de igreja também. Se a gente pegasse todo o dinheiro que tem, mais algum, ainda não dava. Mas Jesus mandou fazer isso? Não. Jesus mandou a gente mandar uma parte para as nações. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Somos nós a igreja, irmão. Tem aqueles que vão e tem aqueles que ficam aqui orando, tem aqueles que ficam aqui contribuindo, intercedendo, caminhando com a igreja, batalhando. Eu já vou encerrar, eu não vou me alongar mais, mas eu queria lhe dizer essa noite, que você saísse daqui com essa palavra. Aquilo que Jesus disse para Marta: uma coisa só é necessária. E as outras coisas, pastor, não importa. Se você fizer uma, as outras vão acontecer naturalmente. Diga para quem está do seu lado: diga, uma coisa só é necessária. Só uma. Só uma coisa é necessária, irmão. Não deixe o mundo lhe distrair. Só uma. O que é que Maria estava fazendo, irmão? Essa coisa que é necessária é a gente ouvir a Deus e obedecer a sua voz e obedecer. Hoje tem muito crente com duas grandes dificuldades. A primeira é entender, e a segunda é obedecer. Porque os crentes não entendem. Porque, irmão, tem muito crente que não lê mais a Bíblia. Vai entender como? Vai entender como, irmão, se não lê? Para entender tem que ler. Tem que vir no curso de doutrina, na escola dominical. Mas está distraído. Tem o shopping. Tem o celular. Tem um bocado de coisa. E o curso de doutrina? Fica para depois, quando sobrar tempo. Nós não aprendemos assim não, irmão. Na Assembleia de Deus, irmão, era 10 quilômetros de pés, era 5, mas estava no culto. Aí hoje em dia, irmão, Jesus abençoou, tem moto, tem carro, tem motorista, mas não vem. E aprender como? Onde é que a gente aprende de Deus, irmão? É aqui na igreja, é na Bíblia, não tem outro canto não. E depois que aprende, obedecer. Não é fácil, irmão. Não é fácil. Tem muito canto que você não dá seu dinheiro, mas você precisa obedecer. Diz: não, esse dinheiro aqui não é meu não. Esse aqui é do papai. E esse aqui eu ainda vou ofertar esse aqui. Não é não, irmão? Hã? Então tudo aqui.
Agora, para a eternidade, para passar pelo fogo, irmão, e ficar, é só o que nós fizemos para Jesus, irmão. Então, cada um de nós essa noite, entenda isso, irmão. Precisamos servir as nações, irmão. Milhões de pessoas. E Deus, irmãos, tem levantado igrejas como essa, na nossa convenção, a nossa secretaria. Nós não teremos desculpa para não servir as nações. A parte mais fácil, irmão, é estar aqui e ofertar. O senhor é aqui que foi missionário, sabe? Missionário lá na Guiné-Bissau, com uma filha de 8 anos, a malária ali bem pertinho, a meningite, o Satanás, os demônios. O mais fácil é estar aqui. O mais difícil é estar no campo. Quem está no campo, irmão, está confiando só em Deus. Confia na igreja, confia mais, a confiança maior em Deus. Porque só quem pode guardar, irmão, é Deus. Então eu te digo essa noite, meu irmão, não vá se distrair. Todo dia ore pela nação. Todo dia ore pelo missionário. Todo dia! Porque todo dia você come. Deus lhe dá 24 horas. Tire 5 minutos para orar pelas missões, orar pelo país, pelo missionário. Pastor, eu nem sei por quem eu oro. É porque tu está distraído, meu irmão. Quantos missionários tem essa igreja aqui? Como é que pode alguém aqui em Pacajus não ter um missionário para quem ele dirige a oração todo dia? Como é que pode aqui ter alguém que não tem um país que você olha todo dia onde está seu missionário? É porque você está distraído. E nós precisamos estar focados, unidos, irmão. Tem Satanás para nós vencer, tem demônio para nós expulsar, tem potestade para nós derrubar em nome de Jesus. O missionário está lá e nós aqui também botando força na oração, botando força na oração. Porque sem oração não vai, irmão. Ou você acha que o Satanás vai entregar as almas para nós de mão beijada? Uma coisa só é necessária: que o Senhor nos abençoe, que mais uma vez a nossa alma seja avivada nessa conferência missionária. Quando ela terminar, você esteja cheio de fogo de Deus. Que você faça um voto nessa conferência, mais um, e diga: Senhor, conte comigo, 2024, 2025, eu vou estar do lado do missionário da missão. O Satanás não vai me distrair. Você toma tanta Coca-Cola só para arrumar, podendo guardar esse dinheiro para dar aquilo para o missionário, pinche, não sei o que, só fazendo mal a você, meu irmão. E você podendo estar dando oferta para a missão, e Jesus te abençoando. Fique em pé essa noite. Eu quero orar com você, depois eu retorno o microfone ao pastor. A nossa oração essa noite é dentro da palavra que Deus nos deu. Nossa oração é pedir: Senhor, não deixa que o inimigo nos distraia, não deixa que esse mundo nos distraia, não deixa que nós venhamos perder o foco, Senhor. Nós não estamos aqui passeando, nós estamos aqui a serviço. Nós estamos aqui para servir a igreja e para servir as nações. Nós estamos aqui para dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não sei se eu tenho mais 30 anos de vida, mais 40, mais 20, mais 5, mais 10, mas os anos que eu tiver aqui nessa terra, eu quero te servir melhor do que servir. Eu quero ter mais foco. Eu quero continuar sendo uma tocha acesa. E se não tiver devidamente acesa, acende o fogo, Senhor, em mim. Não deixe eu ser um crente frio morno. Eu quero ser um crente cheio de fogo de Deus. Eu quero ser um crente que ora pelas nações, um crente generoso com a obra missionária, um crente que caminha com a igreja, um crente focado. Não deixe eu me distrair, Jesus. Fale com Jesus aí onde você está, antes que eu comece. Deus te levantou como bênção para as nações, como bênção para esta igreja. Deus te levantou para você ser bênção. O inimigo vai tentar te distrair, mas não deixe.
Continue focado na vontade de Deus, naquilo que Deus quer que você faça. Se Deus levantou essa igreja é porque Ele tem um propósito. Essa igreja está na Venezuela, essa igreja está na Tailândia, essa igreja está na Guiné-Bissau, está em Orilândia, aqui no interior do Ceará. E você deve dizer: e eu estou junto também. Eu também estou junto na oferta, eu também estou junto na oração, eu também estou caminhando com a igreja. Bendito o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós somos agradecidos por mais uma conferência missionária, onde nós paramos para refletir sobre a maravilha que é pregar o Evangelho, sobre a maravilha que é fazer parte dessa obra, Senhor, sobre a maravilha que é ver o Senhor salvando nas nações, o Senhor abrindo portas que anteriormente estavam fechadas, mas o Senhor enviou um missionário e as portas foram abertas. Nós vimos já essa noite o testemunho de pessoas que foram alcançadas, que estão sendo discipuladas. Oh meu Deus, como é bom saber que o Senhor continua operando através da igreja. E a nossa oração, Senhor, é para que ainda se expanda mais a obra desta igreja, a obra missionária no Ceará. Que tenha um avivamento missionário nesse estado, Senhor. Que toda igreja nossa, Senhor, tenha promotor de missão, culto de missão, tenha intercessor, tenha contribuinte com a obra missionária. Faz um avivamento, Senhor. Coloca corações missionários, Senhor, nos corações dos pastores. Deus, e levanta um avivamento missionário no Ceará. Nós oramos, ó Deus, para que nenhum de nós se distraia com esse mundo, mas que nós estejamos, como diz a tua palavra, vigiando, porque o Senhor está às portas, vigiando, porque a qualquer momento nós ouviremos a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, e nós queremos subir com o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe cada crente aqui essa noite, cada um de nós. E eu te oro essa noite por cada missionário que está no campo, enviado por essa igreja, pela Conadec, Semadec, todas as nossas igrejas. Cada um dos nossos missionários seja abençoado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero também orar pedindo bênção para todos que têm ofertado para missões. Que o Senhor honre essas pessoas e os abençoe de maneira grandiosa. Eu quero te orar por todos que têm intercedido, orado, jejuado, por todos que têm se colocado diante do Senhor em favor da obra missionária. Fortalece esse irmão e essa irmã e levanta outros, que haja mesmo um exército de intercessores em nosso estado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.